Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre operações com números complexos, mas na forma trigonométrica, tá ok? Nós vamos ver aqui a multiplicação, a divisão e a potenciação. Vai faltar a radiciação, extrair raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, de números complexos. Mas isso vai ficar para o próximo encontro, ok? Vamos começar então? Vamos lembrar primeiro que essa forma é a chamada forma algébrica dos números complexos. Como que chama esse cara aqui mesmo? Esse cara é um número real, pertencente aos reais, ele chama-se parte real do número complexo. E esse coeficiente que está multiplicando a unidade imaginária dos complexos, que é o i, chama-se parte imaginária, que também é um número real. Não pode esquecer que tanto o a quanto o número b são números reais, tá ok? E esse binômio, esse conjunto aqui, a mais bi, é que é o número complexo, tá legal? Vimos também que todo número complexo pode ser representado no plano, chamado plano dos complexos. O que é o plano dos complexos? É o plano cartesiano formado pelo eixo real, onde estão os números reais aqui, e um eixo chamado de eixo imaginário, onde vão habitar os coeficientes que acompanharão a parte imaginária. Lembre-se que esses números também são reais, mas o par cartesiano AB é que forma o chamado número complexo. Em particular, se esse ponto estiver sobre o eixo real, ele vai ser um número real puro, ou seja, a parte imaginária dele será nula. Ao contrário, se esse número, esse par cartesiano, estiver sobre o eixo i, ele vai ser um número que a gente diz imaginário puro, e a sua parte real, obviamente, vai ser zero. Caso contrário, ele vai habitar um dos 4 quadrantes aqui. Vamos lembrar também que o ponto que é representado aqui, o número complexo, é chamado de afixo. De repente, lá na sua prova de vestibular, ele fala o afixo. O que é o afixo? É o ponto que representa ali o número complexo. Ligando a origem ao afixo, ali aquele ponto, nós temos um vetor. Esse vetor, ele vai ter um módulo, uma direção e um sentido, como todo vetor tem. Nós vamos adotar o ângulo de giro desse vetor em relação à parte real aqui no sentido anti-horário. Então aqui forma esse ângulo aqui com o eixo real. Esse ângulo é chamado de argumento do número complexo. Então a gente escreve arg de z, certo? É o ângulo θ, tá ok? Muito bem. Também algo importante para vocês não esquecerem. E o comprimento dessa flecha? E o módulo desse vetor? Claro, é obtido pelo teorema de Pitágoras. Essa medida daqui até aqui é A, essa medida é B. Aplicando o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, a gente obtém facilmente essa relação. O módulo do número complexo pode ser escrito pela letra grega minúscula ρ, ou simplesmente denotar com o símbolo de módulo e colocar o z lá dentro, ok? Também não pode esquecer de conceitos básicos da trigonometria. Olhando para o θ, isso aqui é o cateto adjacente, esse aqui é o cateto oposto, que tem essa mesma medida, e a hipotenusa é o módulo do vetor, certo? Então, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, então A sobre ρ, e o seno é B sobre ρ, ok? Cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Tranquilo. Bom, de posse dessas informações, multiplicando aqui em cruz, isolando A e isolando B, a gente pode descarregar aqui, como nós fizemos na aula anterior. Jogando aqui, nós vamos obter a chamada forma trigonométrica ou polar dos números complexos. Reparem para ela, olhem para ela. Escrever isso e isso, a gente está escrevendo a mesma coisa, mas de forma diferente. Isso aqui é o tamanho do vetor, o módulo dele. Isso aqui é o ângulo que ele faz com o eixo real no sentido anti-horário.
e a unidade imaginária aqui. Então isso aqui é conhecida como forma trigonométrica ou polar dos números complexos. De posse dessa informação, algumas operações feitas nesse formato são mais simples do que fazer na forma algébrica, certo? Vamos ver aqui 3 coisas muito interessantes aqui da aula. Olha só, primeiro, como que a gente faz a multiplicação de 2 números complexos? Então, galera, eu vou tomar um número complexo que eu vou denotar assim por Z1, Rho1, cosseno de θ1, seno de θ1. Imagina que seja um número complexo com esses valores aqui, por exemplo, fornecidos. E um outro número complexo, Z2, Rho2, olha lá, cosseno de θ2. Então, para caracterizá-los aqui, eu coloquei um índice 2 aqui para ficar diferente do primeiro. Bom, e se eu quiser multiplicar esse número por esse? A gente faz uma multiplicação tradicional utilizando nossos conhecimentos, ou seja, a propriedade distributiva da adição em relação à multiplicação. Então, se eu vier e multiplicar esses 2 caras, eu vou acabar multiplicando os Rhos e multiplicando esses 2 parênteses que vocês estão vendo aqui. Na hora que eu fizer essa multiplicação aqui, ó, faz a distributiva, ó, cosseno θ1, cosseno θ2, cosseno θ1 e seno θ2. Se você for distribuindo tudo isso aqui e organizando, vão aparecer 2 estruturas aqui. O cosseno θ1, cosseno θ2 e menos o seno θ1, seno θ2, porque a hora que você fizer esse i vezes esse i vai dar i ao quadrado, então vai aparecer um menos 1. Lembrar que o i ao quadrado vale menos 1, tá certo? Muito bem. Na hora que a gente distribuir tudo e organizar isso, vai aparecer isso aqui na distributiva e isso também. Então, na hora que a gente organiza parte real com parte imaginária, fica cosseno da soma e o seno de uma soma aqui. Então, na verdade, pessoal, quando nós multiplicamos 2 números complexos, os Rhos são multiplicados e os argumentos são somados. Se eu fosse vocês, eu não decoraria jamais essa fórmula. Essa fórmula não precisa ser decorada, ela precisa ser entendida. Em que sentido? No sentido em que multiplicar 2 números complexos na forma trigonométrica nada mais é que multiplicar os módulos e somar os argumentos. Ah, professor, então se eu quiser continuar olhando para isso aqui, eu vou estar multiplicando 2 módulos e somando os argumentos. Sim, e somando os argumentos, certo? Se eu quiser dividir esse número complexo por esse, o que eu faço? Eu não estou fazendo a demonstração aqui, embora ela não seja difícil. Você colocaria aqui essa divisão, multiplicaria embaixo pelo conjugado, faria todas as operações e você chegaria na seguinte situação. A divisão de um número complexo Z1 por um Z2 não nulo vai ser a divisão dos Rhos, ou seja, a divisão dos módulos e a subtração dos argumentos. Sempre assim? Sempre assim, certo? É claro que um caso particular dessa multiplicação é a potenciação. Por quê? Se imaginou se esse cara for igual a esse, então esse Rho vai ser igual a esse, então vai ficar Rho ao quadrado. E esse θ vai ser igual a esse, então vai ficar 2θ. E se eu, por exemplo, fizer z vezes z vezes z, vai ficar Rho vezes Rho vezes Rho, vai ficar Rho ao cubo, θ mais θ mais θ, vão dar 3θ. E assim por diante. Então, z elevado à quinta seria Rho à quinta, cosseno de 5θ, mais i seno de 5θ. É isso que iria acontecer, tá certo? Muito bem, então a gente pode aqui, e isso pode ser feito também por indução matemática, que z elevado a n é o Rho elevado a n cosseno de nθ mais i seno de nθ. Essas, pessoal, são as operações de potenciação, divisão e multiplicação na forma trigonométrica. Mais uma vez eu reforço, você não precisa memorizar isso aqui, basta você guardar a ideia. E a ideia é multiplicação, multiplicam-se os módulos, somam-se os argumentos.
divisão, dividem-se os módulos, subtraem os argumentos. E na potenciação é o caso particular daqui, como eu disse, certo? Embora não pareça, mas isso aqui facilita muito. Por exemplo, se você tiver que elevar um expoente grande, um determinado número complexo, principalmente dependendo do número que você está trabalhando. É claro que tem alguns números que você não precisa nem usar essa fórmula, porque existem caminhos que são mais fáceis de fazer. Mas, de um modo geral, a forma trigonométrica vem nos auxiliar na capacidade da gente realizar determinadas operações com números complexos, ok? Beleza?